São imagens ao vivo que nós estamos levando aqui no Canal Gov para você, direto da Praça dos Três Poderes, em frente ao Palácio do Planalto. O presidente Lula já desceu a rampa do Palácio e vai conhecer de perto alguns destes ônibus que serão destinados, esses novos veículos destinados ao transporte de estudantes da rede pública, pelo programa Caminho da Escola. Ele sentado na primeira cadeira lá. O presidente Lula está acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana, ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e outras autoridades do governo, e ele já está, inclusive, dentro de um desses veículos para conhecer de perto. Alguns dos veículos já prontos, já disponíveis para serem encaminhados às prefeituras, estão em exposição ali em frente ao Palácio do Planalto para serem apresentados ao presidente Lula, mas há também outros veículos estacionados em frente ao Ministério da Educação que estão abertos à visitação pública. Estes veículos foram adquiridos com um volume de em torno de 73 milhões de reais previstos no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, justamente para esta finalidade, a aquisição de modelos novos de ônibus e outros veículos para transporte de estudantes da rede pública. A exposição conta ao todo com 162 veículos. Fica até uma sugestão para quem está nas proximidades da esplanada dos ministérios. É só hoje a possibilidade de visualizar, de conhecer na exposição esses novos veículos, e aberta ao público, portanto, até o final desta quarta-feira. Estes exemplares estão estacionados em frente ao Palácio do Planalto, estão sendo apresentados ao presidente Lula e autoridades que o acompanham. O presidente Lula está dentro de um desses veículos e provavelmente vai haver aí uma demonstração do ônibus para o presidente e as autoridades que o acompanham. Além do ministro da Educação, Camilo Santana, outros ministros e autoridades, participa também desta apresentação a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE, Fernanda Copaíba. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é quem coordena este programa Caminho da Escola. E o ônibus, então, é colocado em movimento com o presidente Lula dentro e demais autoridades que acompanham. Segura esse pau aqui, amigo. E você vê agora, em imagens gravadas pela nossa equipe, a equipe do Canal Gov, minutos atrás, os veículos que estão expostos em frente ao Ministério da Educação. Ao todo são 162 veículos de diferentes modelos, muitos deles destinados às estradas rurais, alguns deles inclusive com tração nas 4 rodas, veículos adaptados, portanto, às condições mais variadas e mais adversas, inclusive, de transporte de escolares. São aí veículos, então, adquiridos aí pelo programa Caminho da Escola para serem destinados às prefeituras de todo o país. Estão sendo apresentados, estão sendo expostos 7 novos modelos de veículos para este programa. São ônibus e micro-ônibus de última geração. A novidade é que eles trazem muitas inovações tecnológicas, muitas melhorias naquilo que é definido como prioridade em termos de segurança, de desempenho para esse tipo de transporte de estudantes. Em geral, a prioridade principal é a segurança das crianças, dos adolescentes que são transportados. Então, boa parte das mudanças e melhorias realizadas nesses veículos foram, inclusive, discutidas com os fornecedores, foram levadas para debate público por meio de uma
da abertura aí de uma consulta pública, e foram definidos então alguns critérios básicos para que os fornecedores pudessem melhorar tecnologicamente, também aspectos como a sinalização visual, tudo isso para garantir que, primeiro, que as crianças e adolescentes tenham o acesso garantido à escola, que o transporte não seja aí um fator impeditivo para que os estudantes possam frequentar as aulas diariamente, mas também para que isso seja feito com o máximo de segurança possível, seja qual for a condição climática, a condição das estradas, que esse transporte possa realmente garantir a chegada dos estudantes em segurança, com conforto, nas melhores condições possíveis, para que possam ter um bom aproveitamento das suas rotinas escolares. Nós voltamos agora novamente aí para o espaço ali em frente ao Palácio do Planalto. A gente vê ao fundo esta bandeira, né, que está colocada ali, que é a bandeira que representa aí a união dos três poderes nesta praça. Mais ônibus ali em exposição, de diferentes modelos, enquanto o presidente Lula dá uma volta ali na esplanada dos ministérios, acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana, outras autoridades, também da presidente do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Copaíba, para experimentar de perto as novidades, as melhorias que foram implantadas nestes novos modelos. São 7 modelos, na verdade, de novos veículos escolares disponíveis. 5 deles são destinados ao transporte de estudantes de escolas rurais e outros 2 são destinados ao transporte urbano acessível. Para se ter uma ideia das melhorias que foram realizadas, como a gente já falou, o fator primordial é a segurança. Então, há, por exemplo, alterações em relação à porta de emergência, a movimentação do veículo com portas abertas, verificação da pressão dessas portas, porque há sempre um perigo, né, ainda mais em se tratando de crianças e adolescentes. A gente tem a imagem aí do presidente dentro do ônibus e já retornando, por exemplo, portanto, ao ponto de partida, ali em frente ao Palácio do Planalto. Mas nós falávamos aí de uma das melhorias, que é cuidar da pressão de esmagamento, que é um fator de risco em veículos de transporte coletivo. E isso foi discutido, foi debatido com os fornecedores, foi tratado também na consulta pública, para que pudesse agregar esse fator de segurança aos usuários, que são crianças e adolescentes. O presidente Lula desce do ônibus depois de dar uma volta ali pela esplanada, acena para os populares que se colocam ali em frente ao Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes, e ele pôde ver de perto, portanto, um destes novos modelos, 7 novos modelos de veículos para transporte de escolares. Mas além da questão da segurança, há também preocupação não só com as características externas do veículo, as características estruturais, mas também de como o transporte se dá ali internamente. Por exemplo, a garantia de que as crianças não vão sofrer quedas dentro do ônibus. Foi trocado o piso dos ônibus, foi adotado aí um piso antiderrapante. Foram feitas também outras adequações mais voltadas ao conforto, por exemplo, melhorias na ventilação dos veículos, adoção de ar-condicionado para alguns modelos. Tudo isso para que o transporte seja feito com segurança e com o melhor nível de conforto possível para as crianças. O presidente Lula aí cercado de autoridades, parlamentares também, ministros de Estado, depois de ter feito, portanto, esta, digamos, vistoria, esta
observação em loco mesmo de um dos modelos, do quanto ele agregou em termos de melhoria, e agora ele é complementado ali na Praça dos Três Poderes. Uma outra novidade nestes modelos é que eles passam a contar também com internet, Wi-Fi, que hoje já é uma tecnologia bastante usada em veículos de transporte coletivo, e isso vem ao encontro mesmo das necessidades da educação. É uma melhoria também para que os estudantes, ao longo do trajeto de casa para a escola, tenham acesso à internet. O presidente Lula caminha ali em direção aos populares que se colocam ali na Praça dos Três Poderes, depois de ter conhecido de perto aí um dos modelos de ônibus. Esses ônibus serão disponibilizados às prefeituras com recursos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O novo PAC foi lançado em 2023 e disponibilizou para esta iniciativa de compra de novos ônibus escolares recursos suficientes para fabricação e aquisição de 3.000 unidades, 3.000 veículos para o programa Caminho da Escola. Esses veículos estão sendo então fabricados desde então e devem ser entregues até o final de 2026, nesse total aí de 3.000 veículos.